um defensor das liberdades individuais. Eu acho que cada um tem que, dentro da sua liberdade, ter a responsabilidade de fazer o melhor. E aí, pessoal? Muita discussão nesses últimos dias, né? Infelizmente, as pessoas confundem as coisas. Enquanto a gente poderia estar unindo todo mundo em busca de soluções, quando as pessoas manifestam uma opinião, infelizmente muitas pessoas já radicalmente se posicionam querendo rotular aquela opinião, né? Que a pessoa é gado, que é bolsonarista, que é esquerdista, socialista, enfim. É um inferno isso, porque isso só ajuda a tumultuar mais ainda o ambiente. Quem me conhece sabe, né? Sou empresário, o meu sustento, o sustento da minha família sai da minha atividade, e num momento de crise como a gente está vivendo agora, né? Como esse, você vai fazer o quê? Né? As pessoas gostam muito de falar, mas eu vejo que tem dois tipos de situações muito distintas. Quem faz o seu faturamento, quem faz o seu ganho e quem recebe um salário, né, garantido, digamos assim, no final do mês. Porque o mundo dos empreendedores, o mundo das empresas, é um mundo incerto naturalmente. Mas quando você enxerga que a empresa, e você tem a responsabilidade de dirigir uma empresa, que ela vai começar a produzir prejuízo, ao invés de gerar minimamente um ponto de equilíbrio, né? Você como empresário só tem uma solução, que é o quê? Adequar rapidamente a sua tabela de custos, né, para compatibilizar com a nova realidade de receita que o momento nos permite. Isso tem nada a ver com preservar, criar uma dicotomia se você é pró-vida ou pró-economia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O médico que está ali na sala de cirurgia, né, ele está operando vidas o tempo inteiro e ele faz tudo o que ele puder para que aquela vida continue, né? É a função dele. Um administrador de uma empresa também tem a função de, ao estar trabalhando, né, administrando o negócio, de manter o funcionamento daquele organismo vivo, de manter a vida da empresa. E a gente está aí para passar por um dos momentos mais terríveis do nosso país, do nosso globo, talvez, né? Mas os problemas são realidade e eles têm que ser resolvidos. Me dói muito perceber que todo esse bloqueio que está se criando das atividades econômicas, você só aumenta mais ainda o problema. Porque, pelo que eu tenho estudado e visto as pessoas da área de saúde, né, tentando entender melhor o vírus, né, tudo é novidade ainda, mas a sociedade como um todo vai se infectar. Alguns vão ser assintomáticos, outros vão apresentar problemas e alguns necessitarão de ser hospitalizados. Ok. O problema todo é o seguinte, que por mais que a gente queira isolamento, usar álcool gel, lavar a mão e usar máscara, por exemplo, né, não nos inibe de receber esse vírus em algum momento, que pode nem ser agora, pode ser durante um ano, pode ser até ano que vem. Mas, de um modo geral, a infecção ela vai acabar ocorrendo em algum momento, a contaminação, digamos assim. Então, o motivo que eu entendo que essa quarentena serve é para dar tempo a uma adequação ao sistema, né, para a gente preparar para o aumento desses casos. Legal, ótimo. Mas a gente está um mês parado, né, em quarentena, aguardando esse momento, e enquanto isso parou-se de produzir, ou diminuiu muito o ritmo de produção. O que vai acontecer? As empresas vão quebrar. Quem vai pagar pelo prejuízo? Eu vejo uma pessoa hoje normal de, sei lá, uma pessoa que esteja na classe média aí, que tem filhos, tem que pagar a escola, etc. Digamos que a renda familiar seja de 10 mil reais. Se ele perder o emprego, são 10 mil a menos por mês e provavelmente ele tem uma despesa de 10 mil reais. Um empresário, dono de uma empresa,
para ele fazer 10 mil reais, às vezes ele movimenta 100 mil reais. E aí, na hora que para tudo, ele consegue produzir uma dívida de 100 mil reais todo mês. E aí? Ele deve agora já pegar e tomar a decisão de parar a empresa, demitir todo mundo, ou ele vai ficar esperando a interrogação daqui 1, 2, 3, 4, 5 meses? Se ele ficar bloqueado, qual que é a chance que ele tem de se reerguer depois? Então, a gente precisa de pensar nos dois lados. E eu acredito que a solução está no meio. Não adianta trabalhar um bloqueio total. Não adianta a gente pegar e achar que nunca vai receber esse vírus. Então, eu acho que a solução do momento é manter restrições nos grupos de risco, né? Criar orientações de saúde, cuidados de higiene pessoal principalmente. Então, eu acho que é válido sim exigir o uso de máscaras ou orientar o uso de máscaras. Ter sempre em mãos álcool gel para as pessoas higienizarem as mãos, fazer o que tem que ser feito, mas bloquear tudo e ficar em casa esperando o nada, eu acho isso muito temeroso. Eu entendo que as autoridades ficaram em pânico num primeiro momento, mas é que eu prefiro lutar essa guerra enquanto ainda não estou deitado no chão, porque depois que todo mundo estiver na lona, vai ser muito mais difícil atravessar essa pandemia. Então é hora de ter racionalidade, não é ficar com discussões idiotas, né, de partidarismos sem criar fundamentação, sem criar argumentação. Cada pessoa tem o seu cenário e ele tem que ser respeitado. E sou um defensor das liberdades individuais. Eu acho que cada um tem que, dentro da sua liberdade, ter a responsabilidade de fazer o melhor. E não que o Estado fique nos pautando o tempo inteiro do que a gente deveria fazer ou não, o que é melhor para a gente. Porque depois, se todo mundo estiver quebrado e sem dinheiro, vamos ter que ficar ajoelhados na frente do Estado para ficar pedindo esmola e além do mais, esmola essa que no final das contas tem que sair dos próprios impostos, né? Imagine se agora, por exemplo, se tivesse uma reunião de condomínio do seu prédio para aumentar o condomínio. Nesse momento, você ia votar como? Certamente ninguém quer saber de um aumento de despesa. E quando o Estado, na verdade, fica numa tocada 100% assistencialista, sem fazer conta, sem olhar o todo, ele vai simplesmente se endividar. Na hora que ele se endivida, ele pega e começa a gerar mais juros nas suas despesas, e a única fonte que o Estado tem para pagar as suas despesas são os impostos que a própria população produz, que ela paga, né? Porque o Estado não produz nada, o Estado é um gestor. Ele é apenas, na verdade, o quê? Quem concentra os recursos para redistribuir por meio de investimentos. Infelizmente, hoje a despesa do Estado é altíssima, né? E pergunta se os políticos de hoje estão fazendo, propondo realmente reduzir despesa. Estou falando de reduzir só o salário, não, estou falando de reduzir despesa, né? Não, por quê? Todos eles identificam como se tivessem sempre aqueles recursos garantidos. Eu quero ver quando a fonte secar, quando a gente chegar ali na frente com um monte de empresas destruídas, os empregos sendo dizimados em massa, tá certo? Um monte de gente contaminado pelo Covid e você não tem dinheiro, na verdade, para suportar essa máquina pesada que é o Estado brasileiro. Vai ser um cenário muito pior do que a gente tem agora. Então, acredito que a solução que a gente tem que tomar urgentemente é o quê? Abrir sim os comércios, voltar à atividade econômica, mas todas aquelas atividades econômicas que puderem manter atividades em home office, mantenham. Todo mundo que for sair na rua usa máscara, sim, né? Cuidados de higiene, não apertar a mão das pessoas. A gente já está criando novos hábitos a partir desse momento de pandemia, mas não é hora de sufocar todo mundo, todas as empresas, para depois a gente ter que correr atrás desse prejuízo de uma forma muito mais complicada do que se possa imaginar. Se o cenário é de guerra, vamos tratar também como guerra, né? Então que os soldados que tenham capacidade para o campo de batalha, que vão com todas as armas necessárias, mas que não fiquem, na verdade, parados, esperando o tempo passar, para depois a gente sair numa condição muito pior do que a gente se encontra hoje. Um abraço
e até mais.